Não sei se eu já começo com uma pergunta tão complicada, mas o que define a vida? É uma coisa simples ou é complicado? Não, é complicado pra caramba. Uma bactéria, um vírus ou mais simples do que isso? O que que é a coisa mais Então, simples? aqui na Terra, a gente pode pensar nas bactérias como sendo mais simples, Ah, entre é? muitas aspas aí, né? Porque Tá. depende muito da bactéria. Tem bactérias que são muito adaptadas e muito diferentes, com metabolismos muito sofisticados. Mas aqui na Terra, se você olha para todos os organismos vivos, desde uma bactéria até um elefante, passando Tá. por você lá no meio do caminho. Todos. Mais pra bactéria ou mais pro elefante? Eu prefiro De, não qual, comentar, de né? Já que eu qualquer. sou Não, convidado. se você fala. Não tem como não ser ofensivo, né? Se for pra bactéria é ofensivo, se for pro elefante, tá me chamando de Ah, gordo. eu me sinto lisonjeado de me É. comparar a uma bactéria, mas tudo bem. É, porque bactéria a gente acha que é uma coisa muito simples, mas não é tanto assim. Não, não, elas têm metabolismos, ela tem um sistema celular muito Ah, sofisticado é? que permite que ela viva em todos os ambientes do planeta. Então, bactérias estão presentes desde o fundo dos oceanos até o alto das montanhas, nas Gelo, nuvens, no gelo, no nos deserto. vulcões, no deserto, Caramba. até na estação espacial. Ah, é? Na planta nuclear de Chernobyl já encontraram bactérias vivendo na alta incidência de radiação. Então, Caramba. bactérias são foda, em outras palavras. Pode Tá. dizer foda? Pode, Ah, então claro. Do caralho isso, hein? então elas estão em todo lugar. Então elas Então, são muito sofisticadas, mas mas uma bactéria simples seria a forma mais simples de vida aqui no planeta? elas são, pelo menos as bactérias mais simples que a gente encontra hoje, elas são muito parecidas com os fósseis dos primeiros seres encontrados no registro geológico. Ah, é? Então, se a gente olha no passado, porque a gente está falando de olhar a vida no presente É. hoje, mas a ciência também olha para a vida no passado. Então a gente pode tentar comparar as duas coisas para dizer, olha, no passado os seres eram desse jeito ou daquele jeito. Tá. Então se a gente pega os primeiros fósseis que aparecem, que estão lá em 3,5 bilhões de anos atrás, ou até mais tempo atrás, eles são muito simples, eles são organismos normalmente arredondados ou filamentosos, só com uma membrana simples, sem um núcleo organizado. Muito parecidos com as bactérias que a gente encontra hoje. Então, parece que a vida surgiu, ou os primeiros seres vivos eram parecidos com bactérias. Mas eu não Isso. respondi a pergunta ainda. É. O que eu estava falando é que todos os seres vivos, das bactérias aos elefantes, passando por outras coisas mais complicadas como vírus, prions e outras coisas que a gente pode conversar mais aí no meio do caminho, Tá. todos esses seres vivos do planeta, eles são feitos ou eles dependem de células. Sendo que a célula é a unidade mínima da vida como a gente conhece. Ah, Que é é? feita por um invólucro, então é uma bolha, Tá. onde dentro da bolha a gente tem que essa bolha ela é semipermeável, então ela funciona como se fosse um filtro que permite a passagem de certas coisas para dentro e certas coisas para fora. Ela tem um núcleo, desculpa, não tem um núcleo. Ela tem um sistema informacional, que é o DNA ou RNA, que serve para controlar o que ela deve fazer, Tá. para guardar a informação genética. E ela tem um sistema metabólico, que é a maquinaria, que é a máquina que produz outras células. Basicamente, isso é o que faz uma célula. Que duplica, é? Que duplica a célula, que produz partes danificadas da célula, Tá. enfim, que mantém a vida funcionando. Todos os organismos são feitos dessas pequenas partes. Todos. Os vírus não, mas nem os prions, mas eles dependem de células para se reproduzir. Tá. Então, o vírus, como o coronavírus, ele invade a sua célula, se reproduz dentro dela, estoura a célula e invade outras. Entendi. Então, todos os seres vivos do planeta, eles dependem de células para funcionarem. Então, É um amontoado de célula. vida como a gente conhece é célula, aqui Tá. na Terra. Então, assim, se a gente quisesse simplificar. Mas isso é o exemplo de vida como a gente conhece na célula. Não quer Tá. dizer que vai ser assim em Marte Ou em outra galáxia. em outra galáxia. Pode ser muito diferente disso. Mas é a unidade mínima da vida como a gente conhece. Mas a definição de vida, eu não sei se a gente chegou a falar ainda nisso aqui. Qual é a definição de vida? Eu falei da definição covarde de vida, né? O Que é a que vida é? como a gente conhece, É. que é a vida baseada em células. Então, vida essa é uma definição covarde que você fala porque é restrita ao nosso conhecimento. é até onde a gente conhece. Isso, na verdade, não é tanto uma definição de vida, mas é uma síntese da vida, né? Tá. Então, olhando todos os exemplos de vida, eu posso chegar a essa síntese de que vida é tudo aquilo feito de células. Mas existem tentativas de definições mais gerais de vida.
que tentam não se prender à definição celular de vida. Uma delas é a definição que a NASA usa, é conhecida como definição oficial da NASA, mas foi a definição feita por um químico, Gerald Joyce, em 1993, eu acho. Ele definiu vida como sendo todo sistema químico autossustentado, capaz de sofrer evolução darwiniana. Caramba. Então você vê, ó... É bem bonito isso, né? É bonito, é bonito. Não sei se serve para alguma coisa, mas é bonito. Porque ele fala que, primeiro, é um sistema químico, ou seja, ele é feito de moléculas. Tá. Primeiro ponto. Mas ele não fala quais moléculas. Então ele não fala que é numa célula, ele não fala que é feito de carbono, ele não fala que usa água como solvente, ele deixa em aberto para qualquer tipo de vida, qualquer tipo de célula. Tá. Autossustentado, quer dizer que ele é capaz de produzir partes de si próprio e de se manter ao longo do tempo. Isso as células fazem. Nós somos seres autossustentados. A gente come, a gente cresce, a gente produz partes do nosso corpo. Se a gente se machuca, a gente se conserta até certo ponto, até certa medida, enfim. Nós somos seres autossustentados, as bactérias também. E capazes de sofrer evolução darwiniana, ou seja, capaz de sofrer... de ter descendentes com variações, que são passadas adiante. É uma definição super geral de vida, mas ela não é uma definição muito prática quando você pretende, por exemplo, procurar por vida em Marte. Quando você quer procurar por vida em Marte, você precisa construir um equipamento que vá procurar alguma coisa. E você não vai procurar uma entidade química capaz de sofrer evolução darwiniana. Não, você vai ter que procurar alguma coisa feita de carbono, ou feita de silício, ou de qualquer outra coisa, ou você vai procurar por água, ou você vai procurar por uma morfologia, uma forma que lembre uma célula, ou lembre alguma outra coisa. Enfim, quando você parte para as missões de busca mesmo, você tem que dar um downgrade aí na sua definição e partir para uma coisa mais pragmática. Então, todas as missões de busca de vida, elas têm esse problema. Elas precisam de uma definição pragmática de vida que você vai usar. E quando você usa uma definição pragmática de vida, automaticamente você deixa de lado outras que poderiam também, outros tipos de vida que não se encaixam nessa definição. Então, se a gente for para Marte hoje, como a sonda Perseverance está lá procurando vida em Marte hoje, ela está objetivamente procurando moléculas orgânicas, moléculas feitas de carbono. Se a vida lá fosse feita de silício, a gente não encontraria. Caramba. Então isso é um problema da definição de vida, mas não tem escapatória. Porque senão não é muito aberto, senão né? é muito aberto, senão é filosofia e não tem como procurar. Então a gente precisa dar essa baixada no nível e procurar alguma coisa que a gente conhece.